Que alegria estarmos mais uma vez juntos nesse momento de reflexão. Agradeço a você por abrir a sua casa, esse lugar tão especial, essa família doméstica para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando vem ao nosso encontro, vem sempre como força, como ousadia e como paz. Queria te convidar para pacificar o coração, pacificar as emoções, para juntos acolhermos com o coração agraciado pela força do Espírito Santo esta palavra de Deus para nós. A palavra que nós vamos refletir hoje será tirada do evangelista São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Deixa que essa palavra ressoe dentro do teu coração e deixa que o Espírito Santo suspire no teu coração os teus desejos mais profundos e a tua intimidade mais íntima com Deus. Em silêncio e em paz, nos coloquemos diante desta palavra. E agora nós vamos refletir um pouquinho sobre essa palavra que nós acabamos de ouvir. O texto começa dizendo que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É o domingo, o dia do Senhor. Foi sempre no primeiro dia da semana que os discípulos se encontraram com Jesus ressuscitado. Agora você entende por que o domingo é tão importante para nós. Por que a igreja nos aconselha a tirarmos 1 hora aos domingos para nos reabastecermos de Deus? Porque no domingo nós não só celebramos a ressurreição de Jesus, mas também nós celebramos a nossa ressurreição, a nossa vitória. E já começamos o primeiro dia da semana fortalecidos na intimidade com Ele. Sabiamente dizem, uma semana sem missa é uma semana sem sentido. Uma semana sem Eucaristia já começa frágil, porque no primeiro dia da semana, através da palavra e do corpo e sangue do Senhor, nós alimentamos nossos sonhos, nós alimentamos nossos desejos de dias e momentos felizes. No primeiro dia da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Essas portas que o evangelista narra não são só as portas físicas, são também as portas do coração. Os discípulos naquele momento estavam com o coração fechado, sofrido por tudo o que presenciaram da morte de Jesus. Diante do sofrimento e do medo, as portas do nosso coração se fecham. E a gente fica sem saber para onde ir, onde buscar socorro e apoio. Jesus sabe muito bem quais são as portas fechadas que hoje predominam no nosso coração. E a grandeza de Jesus ressuscitado é que, com mesmo as portas fechadas, Ele vem ao nosso encontro. Não são portas fechadas que vão reter, que vão interromper a presença de Deus na nossa vida. Jesus passa por estas portas e se coloca ao meio.
Olha que coisa interessante. Quando Jesus se colocou ao meio deles, os discípulos começaram a sentir um sentimento de proteção, um sentimento de cuidado, um sentimento de alegria. Quando Jesus se coloca no meio dos nossos corações, a gente sente isso também. Ousadia, coragem, desejo de lutar e de sonhar por dias melhores. Talvez seu coração, diante dessa realidade que todos nós estamos vivendo, esteja com as portas fechadas. Porque essa realidade, ela chega e nos machuca. Às vezes tira nossos sonhos, tira familiares, amigos, tira também a nossa capacidade de conviver. E a gente começa a adoecer, começa a pensar negativo, a viver negativo e a se isolar. O isolamento só é bom quando a gente procura para se encontrar com Deus. Quando a gente está bem, a gente nunca quer se isolar, a gente quer conviver. Os discípulos estavam ali, com as portas fechadas, e o Senhor chega, se põe no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Corações fechados não têm paz. E o primeiro pedido de Jesus, a primeira saudação de Jesus é desejar a paz. Você também hoje precisa dessa paz para abrir seu coração, para acolher novos tempos e novos dias que vão surgir. Porque quando o coração está agitado, a gente não consegue olhar para frente. A gente fica nessa circunstância onde a gente fica na murmuração e no desânimo. Eu te aconselho nesse momento a trazer Jesus para o meio do teu coração, para o meio dessa situação que você acha impossível acontecer. Às vezes, para o meio deste mundo ferido e doente, que todo mundo está passando. Coloca Jesus no meio, e aí Ele no meio, Ele vai nos deixar essa paz. A paz do corpo, a paz da convivência, a paz da saúde, a paz da fé. Quais são os espaços hoje na tua vida que precisam de Jesus no meio, te desejando paz? Depois de desejar a paz, Jesus mostra-lhes as mãos e o lado. O que tinha nas mãos de Jesus? Estavam os sinais dos pregos. O que tinha no lado de Jesus? Estava a perfuração da espada. Então ali estavam os sinais da sua paixão. Engraçado que a teologia diz que Jesus, ao mostrar o seu corpo com chagas, ele mostrava a sua história de amor, o seu compromisso comigo e com você. Ele vai dizer que não tem maior amor do que aquele que dá a vida. Ao mostrar as suas mãos e o seu lado aberto, Jesus mostrava a radicalidade do seu amor por mim e pelo mundo. Isso é muito bonito. É um Deus que não se cansa de dar vida. É um Deus que não se cansa de vir ao nosso encontro e nos mostrar o quanto nós somos importantes para Ele. E também a teologia diz o seguinte: quando Jesus mostra as mãos e o lado aberto, Ele nos mostra que a morte nunca vai ser capaz de nos fazer esquecer as histórias, as convivências, as lembranças que nós construímos aqui. Um dia nós vamos ter também um corpo glorificado, como o corpo de Jesus ressuscitado. E nós vamos mostrar e trazer nesse corpo tantas convivências bonitas que nós vivemos aqui. Porque foram convivências feitas no amor e com amor. E tudo que é feito com amor e para o amor, a gente nunca esquece. Fica para sempre marcado no coração e na eternidade de Deus. Você quer ser eterno? Ama. Você quer permanecer constantemente lembrado na vida das pessoas? Se deixa amar.
porque o que nos faz tornarmos eternos e sempre lembrados é a nossa capacidade de amar e se deixar amar. O grande Santo Agostinho já nos dizia: ama e faze o que quiseres. A gente nunca peca por amar demais, a gente sempre peca por amar de menos. Porque quando a gente ama, a gente se assemelha a Deus. Porque Deus não é conceito, Deus é amor. Por isso que é sabor. Ele não se deixa explicar, mas ele se deixa amar. E quando ele se deixa amar, ele se deixa saborear. Então aproveita esse tempo para amar e se deixar amar. E você já está criando aqui e agora sementes de eternidade. Porque triste daquela vida que passa sem amar e se deixar amar. A vida só tem sentido quando a gente dá sentido a ela. E o sentido da nossa vida não é apenas viver, mas viver amando, se deixando amar. Então, meu irmão, se Jesus é capaz de ultrapassar portas fechadas, Ele também é capaz de ultrapassar situações inexplicáveis. Então, nesse momento, eu queria te convidar, talvez se você esteja passando por uma situação dessa, invoca a presença de Jesus ressuscitado com a sua força, com a sua luz, com a sua ousadia, para que você possa ultrapassar todos esses sinais de mortes, todos esses sinais de destruição, de medo e de inquietação que estão dentro de nós e no mundo. Jesus ressuscitado hoje pode muito bem agir através de você, de suas mãos, quando cuidam, quando abraçam, quando levantam e quando perdoam. Que o Senhor te conceda muita saúde, que o Senhor te conceda muita proteção, mas que o Senhor também te conceda a certeza que você nunca estará sozinho. E junto com Ele, nós faremos um mundo mais humano, mais fraterno, um mundo melhor. Que desça sobre você, sobre o seu dia e sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus.